podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Aqui é @DenerLippert. A minha expectativa para esse podcast é deixar quem investe em tráfego, mas não opera a mídia, entender o quão complexo é. Aqui é @Guilherme_Lippert. Minha expectativa desse episódio é poder mostrar que tráfego é mais profundo do que só meter uma campanha e esperar que ela dê certo. Aqui é João Vitor e a minha expectativa para esse podcast é aprender alguma coisa nova, porque eu não li a pauta antes de vir pra cá. Como sempre. Ou eu não faço a pauta, ou o João não lê a pauta, então sempre cada um fazendo a sua merda. Puxa né? pra nós, Gui. Tá, não, beleza. Qual que é a intenção? A ideia desse episódio de hoje é a gente falar um pouquinho sobre, como está no título e como você já viu, os 5 estágios do tráfego, os 5 níveis do tráfego. E a ideia é que a gente consiga entender que as pessoas, elas passam por estágios ao longo da compra e que a gente tem que tentar caminhar essa pessoa por cada um desses estágios, que não necessariamente granular é uma grande... um pouco mais, né? Granular um pouco mais. Não necessariamente é uma, nossa, grande novidade. O cara descobriu o Brasil porque ele tá agora separando o tráfego por Depende momentos. de quem tá ouvindo o podcast, né? Depende de quem tá ouvindo o podcast. Isso é fato. Se o cara tá começando há pouco tempo Já e tal... reclamaram que a gente é muito deep no podcast, como se todo mundo soubesse de coisas muito avançadas. Tem isso também. No episódio de hoje do Roy Hunters, você vai entender quais são os 5 estágios da jornada de consumo e quais estratégias aplicar para conduzir o público-alvo do ponto zero até o momento da compra. Além disso, você vai entender quais são os principais desafios dos gestores de tráfego ao anunciar para esses diferentes públicos, em busca de maiores resultados através das ferramentas do Facebook e Google Ads. Ouça agora no Roy Hunters. O que acontece? Acho que assim, pra começar do parâmetro geral, o que a pessoa entende sobre mídia normalmente? Dentro que eu conheço, assim, da linha básica geral. Ou é uma mídia de awareness, que é essa mídia de alcance, vou expor minha marca, fazer branding, ser reconhecido, ou vou pagar a mídia pra vender. E aí, o que a gente tá falando aqui é bem esse meio do caminho. Eu botaria até 3 aí, né? Que seria tipo awareness, que até como o Facebook meio que divide, que é awareness, consideração e conversão. Não, mas né? isso tu tá falando de Facebook. Eu tô falando do que o Zé Povinho, que nunca modo mexeu geral. mídia na vida, modo geral nunca fez pode ser. Facebook Tá, modo Ads. geral pode ser. Ele só existe isso. Ou tu vai fazer um outdoor pra tua marca ficar popular, ou tu vai subir um panfleto esperando que alguém vá na tua loja e compre. Isso é mídia. Essas são as expectativas que o cliente tem de mídia no geral. Falando como cliente aqui, nosso cliente médio. Aí beleza, só que tem N outras pontinhos no meio desse caminho. E a ferramenta digital nos permite detalhar isso mais, que aí é o que tu começou a falar aí. Um ponto importante deixar claro da nossa conversa hoje sobre os 5 estágios, já deixar bem setado pra galera, porque esse episódio sai depois daquele episódio sobre funil versus loops. Né? Vai sair depois. A gente não tá falando aqui necessariamente do ponto de vista do funil de atividades puras e simples. É muito mais sobre o nível de consciência, é quase que os estágios do nível de consciência da pessoa em relação ao seu produto. Tá muito mais ligado a isso, que obviamente tem uma forte conexão com o funil de ações. A gente tá falando, cara, de nível de consciência do cara. Então, 5 estágios que o tráfego pode ajudar a mexer no nível de consciência de um prospect até ele virar cliente. E como que você pode trabalhar isso de uma forma mais eficiente, sem misturar todo mundo e rezar, que o Gui falou aqui antes. Faz tudo pra todo mundo e reza pra dar resultado. Na prática, assim, o que acontece? A gente tem que pensar que a pessoa não... Quando a gente vai fazer um anúncio, quando a gente vai fazer uma campanha, vai fazer... Seja Facebook, Google, o que for, eu tenho que pensar nesse cara que ele não necessariamente conhece nosso produto. E eu vou estar anunciando esse produto para essas pessoas. E aí o cara, normalmente, ele pega e faz lá uma campanha de conversão. E aí, se ele for um cara minimamente decente de tráfego, ele vai fazer uma campanha de conversão, ele vai ter lá uns 3, 4 públicos, sei lá. E desses públicos, ele vai ter um público de interesse, que ele pensou ali nos interesses que a pessoa pode ter. Ele vai ter um público de, talvez, um lookalike, né? Um público semelhante, talvez alguma coisinha de remarketing. Vai botar uns anúncios e vai esperar que venda, vai ver qual vai ser o CPA dele. Isso é o que tu normalmente vê os caras fazendo. Mas a intenção que a gente tem aqui nesse episódio é poder mostrar que com esses níveis, com esses momentos que cada uma das pessoas estão, tu consegue granular e especificar melhor as tuas campanhas e ter objetivos distintos com elas. E aí, pra gente já começar a entrar, tipo, qual que seria o primeiro nível, então? O primeiro nível é o nível onde o cara tá gelado, né? O cara tá num tráfego frio. Só dar um passinho antes aqui que eu acho que pode ser útil pro cara. Eu tô sempre com a cabeça do cara que não faz ideia que vocês estão falando de Facebook Ads. Porque não faz mesmo.
Justo. Então, pensa assim, ó, eu vendo serviço de marketing digital, beleza? Até 2019, eu tinha uma certa demanda por pessoas que buscavam serviço de marketing digital. A partir de 2020, essa demanda aumentou vertiginosamente, por causa que o contexto mudou. E o alcance do tema marketing digital atingiu mais pessoas e aprofundou no grau de importância na pauta de todas as empresas. Então, pensa que isso foi um grande awareness, aumentou o nível de consciência sobre o marketing digital. Agora, como é que tu traz isso para tua micro-realidade? Tá vendendo, cara, sei lá, passador de slide. Se não aumentar a consciência e a demanda, as pessoas querendo mais, sabendo que existe um passador de slide, tu não vai vender mais passador de slide. Então, não adianta tu fazer campanha de compre de mim se as pessoas não quiserem mais slide. Então, compreender esses níveis anteriores à compra é importante para aumentar a demanda como um todo e aí conseguir vender. Acho que uma coisa legal, Gui, pode ser mostrar pra galera onde que a gente vai chegar, qual que é o final, qual que é o endgame, né? Passar estágio a estágio, depois falar de cada um deles, porque na cabeça fica mais fácil de conectar. O primeiro é frio e o último é cliente, mas no meio também, ok. Vamos falar então dos 5. Então seria tipo assim, o primeiro nível é o cara que ele tá frio, ele não conhece absolutamente nada da tua marca, não conhece o teu produto, não conhece a tua solução. Mas ele conhece o problema? Ele pode conhecer o problema ou não, depende do teu Se eu pegar o podcast público, como né? exemplo aqui, nosso podcast chama Roy Hunters, de marketing digital e growth. Então tem uma galera que nem sabe o que é Roy Hunter, nem o que é marketing digital, nem o que é growth, nem o termo. Esse cara é o frio. É mais fácil o cara conhecer marketing digital, talvez, do que todos os outros termos que a gente tem aqui, pode ser né? que o marketing digital também não conheça, entendeu? Também não conheço, é. Então ele tá nesse nível aí, que é o nível 0. Tipo, ele não conhece porra nenhuma. Depois ele passa a se engajar com a gente. Esse seria o segundo nível, que é o cara que tem algum tipo de engajamento com o teu produto, com a tua Fiz marca, um com a tua corte, solução. postei no Reels e O cara investi em assistiu, mídia. por O cara exemplo. assistiu um Cara, pedaço. Mas aí o vamos cara lá. Aí comentou- ele já conhece a empresa. Ele já conhece a empresa. Não é que ele conhece o tema, ele conhece a empresa. Beleza. Tá bom. Exatamente. Depois ele começa então a conhecer, daí no terceiro nível ele passa a conhecer os seus produtos. Aí de fato ele conhece então algo específico da tua empresa. E aqui é uma coisa legal. Porque, tipo, a galera confunde conhecer a empresa e conhecer o produto. No certeza. G4. Uma coisa é você conhecer o Thales, o Nardon, eu, ou o próprio Gestão 4.0. Outra coisa é você saber que a gente já tem 20 cursos diferentes lá dentro. A maioria da galera não sabe. Exatamente. Então existe uma Explica diferença pra nisso. nós isso num contexto de e-commerce, por exemplo. No contexto de e-commerce ele é onde mais se encaixa, né? Que é o tráfego frio. É o cara que não conhece, beleza. Não conhece Eu meu site, nada. Não Eu tô lá, conhece o acabei de site, criar a nunca loja. acessou, nunca viu a minha página no Tá. Face, nunca viu nada meu. Eu começo Isso é a... 100% da população. Isso é 100%, exatamente, né? Vamos dizer assim. Ou algo muito próximo disso. Então, eu passo a anunciar pra esse cara pra que ele tenha um primeiro engajamento comigo. Que é o seja- segundo nível. Que já é o segundo nível. Que seja acessar o meu site, Então tu tá me comentar dizendo num que eu post. preciso ter campanhas para esse objetivo de segundo nível. O Exatamente. que seria uma campanha de segundo nível? Uma campanha de segundo nível pode ser uma campanha de video view. Ela pode Sobre o quê? Meu pode ser e-commerce daí um vende produto pote. seu, ou pode ser sobre uma solução sua, ou pode ser algo No mais e-commerce. No institucional. e-commerce vende pote. No e-commerce que vende pote pode ser um vídeo ensinando como que aquele pote funciona, como que Como aquele que eu pote... boto feijão no pote? Tipo isso. Como que Sabe o meu aqueles pote vídeos é de diferente. Por que que o meu utilidades? pote de vidro é melhor do que um pote de... Qual que é o porra, objetivo de dessa campanha? Só plástico. que as pessoas vejam o Assistam o vídeo vídeo. e saibam que tem potes maneiros aí. Assistam, no mercado. comentem. Exatamente. Ele curtam tem e algum tal. tipo de engajamento com a marca, basicamente. Exatamente. Essa é a intenção. Que eles sigam Engajamento a com a gente. marca não é branding, né? É fazer potesdodenner.com, Não é necessariamente um institucional. criar um jingle. É tipo, Não é isso. um dos melhores conteúdos, assim, que a gente consegue encaixar nesse segundo nível são esses tipos de vídeos mais, tipo, educacionais ou de testemunho, né? De prova social. Então, se eu vendo saca? potes no meu e-commerce, eu vou fazer lá um vídeo demonstrando como separar a marmita no bom pote. Exatamente. É bem isso, essa pegada. E aí Qual é o pode objetivo da ter... campanha ali? O objetivo dessa campanha vai ser principalmente engajar. Ela até pode vender. Ela O até que é engajar? engajada aí, foi o que eu falei já, que é video view, é o cara assistir esse vídeo, é o cara E comentar. isso vira um público lá pro Facebook Ads, né? Vira um público do Facebook Que Ads. as pessoas que viram esse vídeo, mais de 70%. Exatamente. E aí, hoje eu tenho 0 pessoas que viram meus vídeos até 70%, porque eu criei agora o meu e-commerce de pote. Amanhã eu tenho 1.000 pessoas. 2.000, 10.000 pessoas. Não compraram nada de mim Baixou o necessariamente. professor Não no compraram Denner hoje. necessariamente. Impressionante. Mas viram Parabéns. 70% Bom, né? do meu vídeo de pote. Exatamente. Próximo. Isso tá ficando bom. E aí, esses caras que viram, eu passo a ter, então, esse público e eu posso começar a anunciar pra eles que eles vejam os meus produtos aí de fato. Porque eu não tinha nenhum, agora na segunda fase eu tenho 30.000 pessoas que viram meu vídeo de pote, nem acessaram meu site. Exatamente. E aí, eles E viram elas um viram um vídeo públicozinho dentro do Instagram. Eles lá, viram do vídeo sobre Facebook. potes. Mas agora eu posso anunciar pra eles o
pote rosa. Que esse é o terceiro nível. Que é o terceiro nível. Que aí eu vou anunciar fazer com produto, que esse conhecimento cara... do produto. Aí o principal objetivo dessa campanha não vai ser necessariamente engajar, como a gente falou antes. Agora vai ser fazer com que ele de fato conheça o meu produto. Acesse a minha página do meu produto. E esse anúncio sobre o produto para acessar com essa chamada para acessar o produto, eu estou anunciando para as pessoas que assistiram o vídeo do pote. Exatamente. Não para o público aberto, E porque eu essas não- pessoas já manifestaram interesse, eu sei que elas estão um passo para compra. Exatamente. Por que eu não anuncio direto o meu pote? Porque o cara não vai entender exatamente como que aquele pote funciona. Talvez ele não vai ficar tão interessado. Não vai ficar tão interessado, exatamente. Tu pode anunciar direto pra página de compra daquele pote? Tu pode. Mas tua Tu vai ter conversão um pode ser menor. CPA, tu vai ter um custo por aquisição de cada um desses clientes de X. A intenção aqui é que tu consiga criar públicos que tenham um custo por venda, um custo por compra Eu acho que a melhor, parada aqui é que entendeu? existem alguns produtos que esse nível de consciência já existe. Tem outros que não. Então, por isso que esses vídeos... O que acontece? Às vezes tu deu sorte, tu tá num nicho de que as pessoas conhecem. E tu vai O pote anunciar é um e vender. deles. Hã? O pote é um Pote deles. é um deles. Depende do pote. Depende do pote. Tem uns né? potes muito loucos. Os potes de silicone. Mas, cara, mas quer pode ver? silicone, Olha uma pô. coisa legal. Por tipo exemplo, assim, pote de vidro é muito melhor que pote de plástico. É, e as pessoas às vezes não sabem Elas disso. preferem pagar mais barato no pote de plástico. Então esse meu videozinho... mas é aí você tá metade falando com o consciência público do pote. errado, né? Como assim? Porque o cara que é sensível a preço, ele é sensível a preço. Mas eu sempre ele é dou aquele sensível- exemplo Não, da é porque dona de casa. É porque ele acha que é pote. Entendeu? Ele não sabe Isso, a não é que ele não quer pagar. Mas aí, entendeu? mas aí você tem que encontrar o público que ele tá Ou eu disposto a pagar crio. mais. Mas ele, aí é que esse é o não, é que ponto. ele não tem dinheiro. Como é é que que ele eu acha que é vou- a mesma coisa. Não, é que aí você... Não, mas olha só, como é que eu vou pera aí. fazer assim, ó? Como é que eu vou fazer assim? Como é que eu vou pegar, então, o cara que quer comprar o pote de vidro no Facebook? Ok, mas aí você tem que segmentar para achar esse cara. Como? Porque aí você Como? tem uma questão. Usa esse segundo nível. Não, tudo bem. Só que assim, não é a pote tem diferença. Se você não tiver muito claro que existe um público que está disposto a pagar mais pelo pote, beleza, nesse caso a gente sabe que existe e tem como encontrar. Aí o exemplo que eu sempre dou é, imagina assim, a mãe de família que cria 3 filhos na favela sozinha ganhando salário mínimo. Aí ela vai comprar o arroz mais barato. Ah, tem esse arroz orgânico hiperbólico, custa Sim, 80 sim. quanto o quilo. Foda-se. Não mas- adianta você mostrar pra ela que é certeza, melhor. com certeza. Mas eu por isso concordo. que a gente faz... É por isso que o Gui tá dizendo que a gente faz esse videozinho. Deu Denner aqui explicando, ó, existe esse pote de plástico, por que ele tá amarelo e fudido aqui? Porque ele é um pote de plástico, bababá, tu vai ter câncer se comer no pote de plástico com a tua marmita. Agora, no pote de vidro, não, beleza, é nóis, acabou o vídeo. Aí, pum, eu funciono pra todo mundo do Itaim. Eu sei que essa pessoa que tu falou não tá morando no Itaim, provavelmente. Aí, beleza, aí vai ter, 50 mil pessoas vão assistir 70% desse vídeo. Então, pô, as pessoas curtiram a ideia do pote de vidro. Elas se interessaram, elas tiveram algum nível de Conteúdo engajamento. define a audiência. Aí o Exato. cara, puta, eu tenho 70 mil pessoas que têm interesse em pote de vidro porque elas assistiram 70% do meu vídeo. Mas aí você já tem um insight pra galera. Na hora que você vai criar o conteúdo, você tem que criar ele de uma forma que ele sirva pra definir a audiência pra qual Exato. depois você vai vender. Ah, Se você quer vender o absolutamente. pote de vidro, não adianta você fazer uma propaganda de pote, mostrar um pote de plástico. Você tem que mostrar por que que o pote de vidro é melhor. Exato. E se não você Com certeza. vender o pote de plástico, Porque não vai adiantar nada você exato. tentar O objetivo vídeo do depois. conteúdo é conscientizar por que a minha oferta é melhor sem eu vender nada ainda. Uhum. Exatamente. E no fim das contas, essa parte do conteúdo é muito importante porque a gente sempre fala aqui no podcast que o conteúdo define a audiência. Acho bom a gente deixar marcado isso. De que se eu fizer o vídeo zoado ou não fizer um vídeo tão claro pro público que eu preciso, Não eu vai vou ter trazer efeito. pessoas erradas e aí no é fim tipo a esse galera funil não que vai funcionar. faz aqueles rios de meme no perfil e dá alcance pra caralho e reclama que não vende. Isso, É óbvio. É óbvio. Meme não gerou consciência do seu produto, gerou consciência de nada. Só engajou. Foi Mas legal. olha só, um ponto legal dessa estratégia, dessa estrutura dentro do e-commerce que a gente tá falando, é que o e-commerce, quando tu vai configurar um e-commerce, acho que vale esse disclaimer, quando tu vai configurar uma plataforma de e-commerce, ela tem ali a parte do pixel, né, que é como tu traqueia, como tu rastreia as pessoas. E o pixel, ele tem exatamente essas coisas. Tu vai ter o page view, que é aquele cara que ele acessou o teu site, no geral. Tu vai ter o view content, que é o cara que viu produtos, que aí com esse view content tu consegue selecionar esse público das pessoas que viram produtos, entendeu? Tá. Então, peraí, só pra gente não perder. já ó. dá pra- já Tinha dá o pra ver público isso aí. frio, eu fiz um vídeo pra ele mostrando que pote de vidro era melhor que de plástico. Exato. A galera que assistiu 70% desse vídeo falando que o pote de vidro é melhor, agora eu fiz uma campanha Levando pra ele pra ir ver os pra potes. página onde eu tô mostrando os potes de vidros que eu tenho. É, aí e agora? eu E vou o ter próximo? agora eu vou ter vários anúncios de potes de vidros distintos pra esse público que viu, Legal. levando pro meu site com o objetivo deles verem mais detalhes, Isso é o teu descobrirem terceiro preço nível, e tal. né? Esse é o meu Então, o terceiro terceiro nível. nível é quem chegou a entrar no site pra ver os potes de vidro. Quem viu os potes de vidro, exatamente, no site. Não, esse é o Esse é o terceiro nível terceiro ainda. terceiro nível, é o anúncio pra chamar o cara pra isso. Ele ainda não fez, né? É quando ele entra quando ele vê o produto, ele se torna uma pessoa de terceiro nível. Qual que era o primeiro? Primeiro é
cold traffic, né? Que é o cara que tá zerado, ele não conhece nada. Daí eu vou fazer o segundo nível. Aí eu faço ele se tornar do segundo nível, que é um cara engajado. Isso eu faço no primeiro, então. Isso, assim, é que o anúncio segundo. tá entre os níveis, né? Então, se Isso, existe o nível, eu anúncio caminho o leva cara pro pro próximo nível. Exatamente, boa. Então eu levei o cara do zero, não conheço, pra engajado, do engajado pra conhecedor do meu produto. De conhecedor do meu produto, ele passa pro quarto nível, que é o cara que adicionou o carrinho. Se ele adicionou o carrinho, agora ele se tornou um cara que ele teve a intenção eu de fiz o fato de comprar. anúncio. Isso, eu acho que talvez uma coisa que seja legal, pra generalizar um pouco e não ficar só no e-commerce, é o cara é frio, pro cara que tem conhecimento do que eu tô falando, né? Ele engajou. Que engajou pra conhecer o produto. De conhecer o produto demonstrou interesse claro em comprar. Isso. No e-commerce vai ser, pelo menos colocou no carrinho. Mas você tem, sei lá, no G4 é o cara que preencheu o formulário de inscrição pra falar com o SDR. Na Que é uma V4 ação mais seria... próximo da venda, é o lead também. O cara viu a tua landing page, ele tá no nível 3. Ele viu o content. Depois ele se cadastrou, ele adicionou o carrinho. E aí no futuro... Eu tenho um público de interesse simples, que pode ser, cara, pessoas que moram no Itaim. Então esse é o primeiro, e eu vou fazer um anúncio de conteúdo desse tipo, olha como potes de vidro são melhor. E aí do pote de vidro, o cara que assistiu mais, mostrou interesse, engajou, ou comentou, virou um asset esse público, né? Virou um ativo pra mim, e eu vou anunciar pra esse público produtos genéricos. Né? Daí um carrossel de produtinho, carrossel é maravilhoso nesse caso. E aí você vai ter, sei lá, você vai falar, cara, ele sabe que pó de vidro é melhor, só que aí você vai mostrar, tem um pó de vidro grande, o pequeno, atravessa, ou com tampa, ou sem tampa. Mais próximo da venda. Dica pro cara mais técnico, o cara mais deep que Posso tá nos divulgar ouvindo. a categoria aqui também. Oi? Posso divulgar a categoria de produto. Pode divulgar a categoria de produtos. E também tu pode fazer campanhas de catálogo. Pro cara que já é mais técnico e manja, catálogo vai ser legal aí. Porque o catálogo fica girando vários produtos e aí ele vai testando vários criativos com o mesmo ad, né? Com o mesma campanha, vamos dizer assim. Mas aqui o interessante é o quê? Que eu já tenho esse asset da segmentação fria, né? Eu tenho o asset das pessoas engajadas. E aí eu vou ter os acessos. Isso. Dessas pessoas engajadas. São 3 assets antes de eu ter a venda. Exatamente. Isso é um lance importante pro cara que tá nos ouvindo e manja pouco, ainda não tem muito volume, porque ele só olha pra venda. Ele não aprende com essas etapas antes. Existem pessoas e pessoas que são meus clientes. Não, existem várias coisas que tu ganha, velho, que tem valor, que vale. É tipo assim, empresa de mídia, tipo Infomoney. O usuário que não paga nada pra Infomoney, ele é um asset. Ele tem um valor, é uma dos KPIs mais importantes da Infomoney, é quantos usuários únicos estão acessando o site. Porque ela sabe que pode transformar isso numa monetização. O fato dela não transformar é uma outra incompetência. Tipo, pegar o cara que acessou, tá acessando 1 milhão de pessoas no site e não estão comprando, é uma incompetência diferente da incompetência de não conseguir ter os acessos. Né? Tu tem um mérito de conseguir os acessos, aí beleza, foi top, vencemos, e agora se a gente não consegue transformar o acesso em venda, é uma outra incompetência, mas tu não pode desmerecer o trampo inteiro porque o cara não conseguiu a venda se ele conseguiu o primeiro asset. Exatamente. Essas conquistas que o cliente, né, o empresário, a pessoa que gera, às vezes, maneira de marketing sem muito conhecimento, não consegue enxergar. E pode e pode ser idiota o jeito que eu penso às vezes assim, mas eu sempre gosto de fazer um paralelo com como a gente faz as nossas coisas. Tipo, tu não é um cliente, tu vê um anúncio e tu compra. E foda-se. Não, tu se relaciona, que é aquele papo do non-linear marketing também, né? O cara se relaciona, daí ele vê, às vezes o que a gente tá falando aqui é tu controlar um pouco mais esse processo mais granulado. Exato, não é perfeito, mas é... Ou tu vai ficar à mercê de alguém fazer isso e tu pegar a sobra. O importante, porém, nisso beleza, ele tem esses assets, mas ele pode ter construído os assets bostas. Pode. Com então certeza. Você tem que tomar cuidado, assim, existe o asset, você tem que trabalhar o asset, mas você tem que também checar a qualidade do asset que você gerou. Então, se você foi lá e fez uma segmentação fria ruim, é a mesma coisa de não ter o asset. Às vezes é até pior, porque você fica se enganando e rodando em cima de uma campanha ruim. Eu vou dar um exemplo que eu já fiz essa estratégia, até a gente tava falando, né, se tinha cases e coisas assim, eu já fiz essa estratégia em casos que deram certo e casos que deram errado. Tipo, de tu ter gerado público, ter o público e o cara não anda no funil, vamos dizer assim, sabe? Nunca é uma única coisa. Essa Exatamente. É a paranoia maluca que a gente vive como marqueteiro, que é tipo, cara, como que vai ser esse conteúdo? Tá ligado? Tipo, uma coisa pro pote, uma coisa pra V4, uma coisa pro gestão, uma coisa pro Infomoney, uma coisa pra XP. Pra moda. Tem 1 milhão de variáveis de como esse conteúdo pode ser. Se tu errar, fudeu tudo daqui pra frente. Se tu errou no começo, todo o resto do funil não vai ser bom porque tu vai construir um monte de asset merda. Mas é só mais uma forma de trabalhar. Porque, como a gente falou lá, a forma de trabalhar, sei lá, só jogar campanha de conversão, ela às vezes também funciona, dependendo do produto. E também tem um CPA bom e tudo bem. Né? E a gente faz e também funciona, né? Beleza. Principalmente pra baixo nível de consciência. Acessaram o meu site, adicionou o carrinho. Adicionou o carrinho. Não, ele só acessou o pote, né? Ele acessou o pote.
E aí eu vou Uma fazer... parcela, botou no carrinho, comprou uma boa parcela, não. A parcela que já botou no carrinho, ela Aí já se tem uma tornou quarto nível. bifurcação aqui já. Mas aí que tá. A parcela que viu o produto e já logo adicionou ao carrinho, ela já se tornou de quarto nível. O que é? Que é adicionar ao carrinho. É o cara adicionar ao Demonstrar a carrinho. intenção Ele de demonstrar compra. a intenção E de quem compra. não fez isso? Quem não fez isso, segue como Virou público um 3. asset. Tem que ficar mostrando Virou um outros remarketing, produtos tem pros uma caras. bifurcação aqui. Que Exatamente. ele segue na mesma fase, mas ele pode virar uma variação de público, né? Pensa lá no Facebook, tu manja, pra galera que não entende, lá no Facebook tu vai ter a criação do público e tudo mais, tu vai ter os públicos de pessoas que adicionaram ao carrinho, viram o seu produto, e pessoas que se cadastraram ou adicionaram ao carrinho, demonstraram algum interesse. Então você vai ter esses públicos. Nesse caso, pro nível 3, tu vai estar anunciando pra todo mundo que se engajou, e tu também pode estar anunciando pras pessoas que só não adicionaram ao carrinho ainda. E aí o né? que é legal, né? Quando você pega um Facebook ou um Google ou qualquer ferramenta de anúncio que ela te dá a possibilidade de ter conversões personalizadas. Cara, o cara que não viu, só engajou, você vai fazer um anúncio de page view provavelmente pra ele. Ou no máximo de adicionar ao carrinho. O cara que já viu o produto, você pode testar o que faz mais sentido. Otimizar minha campanha para adição ao carrinho ou para venda. Porque raramente vai fazer sentido você fazer a campanha otimizada para fazer ele ver a página. Então você tem que entender que você deveria sempre pensar na hora de o que você está otimizando para tentar levar ele para o próximo nível. Sempre próximo nível, e não para ele voltar no nível que ele já estava. Ah, não, total. Por Sempre. que eu acho sempre adicionar- uma das coisas que é legal dessa estrutura, falando especificamente de e-commerce, é mix produto muito grande, né? Porque tem vários e-commerce que, velho, o cara tem mais de 1000 SKU, qual que ele anuncia? Então essas campanhas de categoria mais genérica para deixar o cliente mostrar o que ele quer, e aí tu partir com um anúncio dinâmico ali, de remarketing dinâmico a partir do acesso, facilita muito tu escolher, porque senão, puta, eu vou fazer 1000 anúncios diferentes, 1000 grupos de anúncios, não sei o quê. Exato. Faz um pouco mais amplo, deixa E o hoje em cliente dia nem dá, né? dar um sinal. E hoje em dia nem dá, porque o Facebook tá limitando o número de anúncios É, que não você tem. pode ter com Tem, base no tem que quanto você gravar um podcast investe. sobre isso, né? Você tem 1000 anúncios por página como limite e é isso aí. Se eu não me engano. 1000? Era menos, cara. Acho que era bem menos. Sei lá, na Smart Fit tá 1000. É que depende de quanto você Talvez- investe. Então é isso aí. Então Depende a de quanto Smart Fit investe. tem 1000 por isso. Isso tem a ver com storage, assim, com data. Não, acho que Não, na verdade, era aquele mesmo motivo que antes eles não iam deixar você. Que o CBO ia ser obrigatório, porque eles viram que a galera tá fazendo tanto anúncio segmentado, tá dispersando o budget, não tá deixando a ferramenta funcionar bem. E aí ele tá te protegendo da sua burrice. Anyway, seguindo aqui então, a gente tem o quarto nível, que é o cara que demonstrou interesse. Então, num e-commerce ele adicionou carrinho, num negócio mais educação, por exemplo, ele gerou um lead ou algo do gênero. Então ele seria esse quarto nível. Ele ainda não comprou, mas ele já demonstrou um interesse muito maior do que só ter visto o seu produto, serviço, solução. Tá se aprofundando, Ele quase tá se na aprofundando. venda. E aí, por fim, o último nível, obviamente, é a venda. Então, eu Comprou. vou ter anúncios que eu vou fazer pra esse cara que então adicionou ao carrinho, eu vou fazer com que ele compre. Ou pro cara que tá ali, gerou lead, eu quero anunciar talvez, depende do projeto, depende da verba que tu vai ter, posso anunciar pra esse cara pra ele finalizar a sua compra, né? Pra ele de fato efetuar a compra e aí ele se torna um cliente de nível 5. Tá. Uma pessoa de nível 5. Aí que é uma esse pessoa cara- que comprou. E Então. aí esse cara você pode fazer coisas diferentes. Você pode tanto fazer, dependendo do seu e-commerce, um negócio de, putz, clique finalize sua compra com aqueles links dinâmicos que são gerados, quanto, olha, putz, aconteceu alguma coisa com sua compra, clique e fale com o nosso time. Cara, em venda de curso online, a gente faz muito isso. O cara abandona o carrinho, eu tento tanto fazer o remarketing que eu mando ele para aqueles checkouts customizados que o produto já está pré-carregado, quanto aconteceu alguma coisa com sua compra, fale com o nosso time no WhatsApp. O cara clica e vai Perfeito. para o WhatsApp. Pode fazer a mesma coisa no e-commerce. Se o e-commerce deixa você fazer recuperação dinâmica, você pode colocar isso e, em paralelo, coloca alguma coisa para ele falar com a pessoa e você otimizar. Porque o volume é baixo, com uma probabilidade de fechamento alta. Você faz a conta de ticket e, cara, colocar para falar com o ser humano é um negócio com poder de conversão bizarramente alto. É. Tem que fazer a conta de volume, Pra de conversão. nível Mas assim, 4, de nível 4 pra 5 é legal. 4 de pra levar 5 do é. add to cart ali, ou adicionar um carrinho pra uma compra ou algo do gênero é maravilhoso. é aquilo, né? Qual que é o seu ticket Mas a imobiliária e os caras não expectativa de fazem isso. Na resultados? imobiliária, na média, o que os caras fazem? Público aberto, lead pra caralho, e foda-se, sabe? E gera lead e liga pros caras. Ou gera pro WhatsApp direto. Tá aí, tá vendo? sabe? Isso aí é uma reflexão que eu acho que é legal. Isso tudo aqui, né? Você leva o cara de qual nível pra qual nível. Quanto menor for o seu ticket, mais interessante é que essa progressão de níveis seja automatizada e sem contato humano. Por quê? Porque o custo tende a ser menor. Porém, se você tiver um precisa de ticket mídia, né? muito alto, cara, você pode falar, não, eu vou forçar a progressão a partir de agora com o humano, que na média, se for bem Tu treinado, não bem precisa estruturado, da vai mídia converter pra muito mais. progredir, né? Exato.
Fala, cara, não vou ficar usando mídia, eu vou jogar direto pra um ser humano conversar aqui, porque vale a pena. Pode ser até no direct, cara. Tipo, o cara que me fornece móvel escritório pra toda a rede da V4, ele me chamou no direct, tá ligado? Sei lá, eu devo ter postado uma hashtag, uma coisa, e ele viu e me mandou um direct e vendeu. Eu tenho uma dúvida aqui. Acabou? Esses são os níveis, né? E aí a gente pode falar um pouquinho dos anúncios que cabem dentro de cada um desses níveis também. Que é provavelmente uma outra dúvida que a galera tem. O custo total de fazer essa jornada. Porque isso foi uma coisa que eu já comi essa bola. Eu falei, não, vou fazer aqui uma campanha de video view, uma campanha de venda pra quem fez video view. Não foi exatamente assim, tinha umas coisas, mas o resumo é esse. Aí, porra, a campanha de venda do video view tá realmente mais barata do que a campanha de venda pro cara que não foi o video view, pro público frio. Só que nesse caso, eu tenho que somar o custo da jornada como um todo. Sim. E na hora que soma os dois, mesmo a campanha de venda estando mais barata, se tiver mais caro, não valeu a pena. Tá sendo ineficiente. Sim, claro. Então você tem que olhar, não é tão claro. Que a galera não presta atenção nisso. Eles olham pra campanha final ali, que tá tendo minha melhor. dúvida é melhor, essa. Como que eu distribuo a verba nas 5 fases? Como tu distribui a verba nas 5 fases? Depende do momento que tu tá. Se tu tá num momento... Depende é fácil. Não, calma lá, mas eu vou dizer. Que se tu tá começando agora, tipo, meu cara tá partindo do zero, naturalmente tu vai ter mais verba alocada nas primeiras fases. Porque tu precisa construir os teus assets. Pelo menos é a minha visão, pelo menos é o que eu faria. E a partir do momento que tu começa a ter esses assets maiores e tu consegue trabalhar melhor eles, tu começa a distribuir a tua verba mais pra monetização. A maioria dos assets depende de um público adquirido. Sim. Se tu botar toda a verba do mundo, ele simplesmente não gasta, porque o público não acabou. Sim, porque o público acabou, exatamente. Então, por isso que tu tem que estar construindo mais no começo. Tende a consumir mais verba que as demais. Exatamente. Se a gente pensar só em verba de mídia, que é mais ou menos a regra que eu tento usar, 70% da minha verba esteja destinada às 2 fases. Tipo um 70-30. E fazer o cara realmente converter. Então, o maior ali. Por quê? Porque você pode usar outros canais mais baratos, por assim dizer, para criar o interesse inicial. Porque aqui a gente tá falando 100% em mídia. Cara, se você só tem mídia, você vai ter que fazer a sua distribuição de verba meio que um funil mesmo. Agora, se você tem múltiplos canais, múltiplas formas de estar atuando, você tem a mídia, mas você tem o social, mas você tem o SEO, você pode falar, não, cara, eu vou deixar esse topo aqui, né, o começo de criar essa consciência, eu vou dividir entre mídia e esses outros canais que são bons nisso. E para aumentar meu controle de conversão, a mídia eu vou destinar mais para, cara, demonstração de interesse e conclusão de interesse. É isso que eu tento fazer. 30% para fazer gerar o interesse e até conhecer o produto. 70% de conhecer o produto para demonstrar interesse de compra e demonstrar interesse de compra para comprar. E aí depende do tamanho de cada audiência. Mas, de novo, eu tô falando de uma realidade onde eu tenho outros canais alimentando essa boca aqui de pessoas chegando a ver o produto. Tipo, que o Daniel falou, porque senão não vai adiantar. Tipo, isso é uma coisa muito interessante, né? Se você criar um público pequeno, não adianta você colocar grana infinita, cara. Ele não gasta, a ferramenta não consegue gastar. E o que ele gasta, às vezes, ele só aumenta o teu CPM, a tua frequência, cara, e não ajuda também. Tem um setor que eu acho que é muito bom, eu trago vários exemplos dele, mas acho que tem muito a ver com esse universo do marketing com conteúdo. Tá vendo falar de indústria? Não, do cinema. Porra, tá bom, é que normalmente é indústria. E o segundo é o cinema. Viu? Mas o cinema, como é que ele é dividido as fases, né? A produção, a distribuição e a monetização. Tem a galera que faz o filme, tem a galera que distribui, vai fazer que ele chegue nos países, faz trailer, compra outdoors, caralho. E tem a galera que é dona do cinema, que cobra ingresso. Eu vejo que nesse nosso universo é a mesma coisa. Se eu não tiver uma grana pra produzir um bom conteúdo, pra distribuir, que é angariar a audiência e depois vir monetizando essa audiência, ele vai quebrar em algum momento. Se eu só tiver monetização e não tiver um bom conteúdo, não vai vender. Se eu tiver um bom conteúdo, tiver monetização, mas não tiver o público adquirido no meio do caminho, ele vai morrer também. O nosso plano de mídia inteiro daqui pra frente lá na V4, ele tá baseado nessa estrutura, onde a gente coloca 80% em monetização. A gente tem muito público já com nível de conta, você vai pra Google Search, por exemplo. 10% em conteúdo, 10% em distribuição. Né? Isso aí, se parar pra pensar, volta naqueles 4 pilares, o modelo de growth de 4 elementos. Você tem que ter um produto, beleza. O negócio pra existir, você tem que ter alguma coisa que você vende. Aí você tem que ter o público, pra quem que você vende. São os assets que a gente falou. Aí você vai ter que ter os canais, são por onde você vai falar com esse cara. O Facebook, o Google, o que você vai fazer pra chegar nesse cara? E você tem que ter um modelo que vai monetizar de uma forma sustentável. Também não adianta nada você fazer isso tudo e no final vender tomando prejuízo. Tipo, fiz tudo direitinho, o cara tá avançando, a campanha tá rodando, mas eu tô vendendo tomando prejuízo. Não é sustentável, você vai quebrar.
Tem uns pontos aqui sobre anúncios que é legal de falar. A gente acabou falando um pouquinho no meio do caminho. Dos objetivos de campanha, acho que já tá claro. Vocês acham que ficou claro isso, né? De engajamento, conversão e tal. Uns pontos que é legal, assim, que normalmente eu vejo o pessoal errando, é que eles pensam assim, quando é que eu vou colocar uma prova social, por exemplo? Prova social? Prova social em que momento aí? Eu colocaria no frio. No frio? No frio. Boa. Eu vejo muita galera usando isso no final. Saca? Tipo, não, agora eu vou usar a prova social só aqui quando o cara já adicionou o carrinho ou já tá mais aqui pra empurrar a venda. Eu acho que não seja viável. Poderia ser também, mas ele é um bom conteúdo de atrair, né? Exatamente. Ele conta uma história normalmente, então ele engaja, traz mais tempo de view. Chamar a atenção, né? É que aí tem uma coisa, né? Que existem provas sociais e provas sociais. Uma coisa é você contar, por exemplo, uma história bem contada, legal, que o cara que... Pensa assim, no fim do dia, o cara tem que assistir seu conteúdo pra funcionar. Se você pega um depoimento falando, nossa, o produto é foda pra caralho, realmente funciona, pra um cara que já tá querendo comprar e só quer uma validação, beleza. Show. Essa prova social que a gente tá falando é de transformação. Cara, eu tinha esse problema e aí eu encontrei potes de vidro e meu problema mudou. Mas aí vem aquela questão, né? Pote Existem amarelo. provas sociais e provas sociais. Uma coisa é falar, nossos clientes. Outra coisa é contar o case do cliente. Outra coisa é ter um videozinho de 30 segundos do cliente falando algo. Um lance que eu faço, que a gente faz lá na V4, que eu acho que é legal em relacionado a isso aí, a gente tem uma campanha de pérolas, que são tipo os conteúdos mais top que a gente já fez. Lá as lives com as pessoas fodas, uma entrevista com o Globo de Wall Street. E aí a gente vai jogando esses conteúdos pérola numa campanha e ela roda pra todo mundo que interagiu com a V4. Em remarketing eterno. A gente vai só subindo coisa lá e fica rodando. Porque, pô, às vezes tu faz uns conteúdos muito foda, pra quem produz conteúdo há mais tempo, tu vai ver isso aí, né? Vai se identificar com isso aí. E tu vê, caralho, conteúdo lá tá perdido, ninguém mais viu aquilo lá. Que é um conteúdo atemporal, sabe? Principalmente no Instagram, cara. Uma coisa que a gente faz muito. 2 práticas comuns no Instagram. A cada 3, 4 meses, pega uns posts seus que foram bons e posta de novo. Que sua audiência reciclou, a galera não viu. E faz campanha pra aqueles posts evergreen. Cara, post que é um conteúdo mais perpétuo, assim, mais perene. Coloca a campanha rodando nesse negócio. Daí pega esse público que tá mais no final, que ainda não tomou a decisão de compra por algum motivo e joga os conteúdos que mais são top, tá ligado? Esse é o remarketing, por exemplo, de lead do G4. Eu coloco mais conteúdos meus pra ficar batendo no cara, pra aumentar o nível de consciência dele de marca e alguma daquelas coisas colar e fazer ele falar, porra, legal, os caras são bons. E tu não mensura ROI disso, mas tu mensura Não, ROI isso depois aí no geral, né? Exato, o ROI no geral. Então assim, eu tenho meu CIR. Tudo que eu investi em mídia, quanto que eu vendi. Isso está controlado. No meu BP, no meu planejamento financeiro, eu tenho qual que é a porcentagem das vendas que eu quero fazer. Vamos lá, minha mídia é um percentual das vendas que eu quero fazer. Então se eu quero vender, por exemplo, 10 milhões e eu tenho um CIR de 10%, eu tô falando que eu vou investir 1 milhão em mídia. Do total de mídia, eu tenho uma porcentagem destinada a esse tipo de coisa. Que isso aqui eu tenho que rodar. Hoje a gente está usando mais ou menos entre 10% e 15%, depende do segmento de produto. Então, se eu vou investir 1 milhão em mídia, eu vou investir de 100 a 150 mil reais. Cara, é distribuir conteúdo e aumentar reconhecimento de marca. Isso aqui eu não vou olhar o ROI específico. Eu vou olhar o ROI no todo. Geral, e aí eu tenho fico fazendo KPIs, correlação. Exato. E eu faço correlação. Eu falo, cara, esse mês que eu investi mais, como é que tá minha venda? Esse mês que eu investi menos, como é que tá minha venda? Nessa segunda etapa, que isso aqui tu falou é bem o que eu tava pensando ali da produção, da distribuição e da monetização, né? Tu tá falando assim, são 100 e poucos mil de distribuição pra alcançar a audiência. Quando o cara fala assim, não quero tirar ROI, tem que tomar cuidado que não é não ter KPIs, né? Tu tem umas North Star Metrics daquela fase. Sei lá, engajamento. Eu tenho CPM, eu tenho basicamente CPM. Mas eu tenho. Tipo assim, cara, Tem se um meu indicador, CPM não é tiver alto... aleatório. pobre pra um produto tão específico. Porque acontece, por exemplo, o meu perfil no Instagram lá, que a gente coloca uma mídia, ele bate 2 milhões de alcance. Só que, não é 2 milhões de pessoas que podem comprar de mim, sabe? Não, só que aí o que acontece, né? Isso é uma prefiro coisa que ter eu 500 tenho... mil views de pessoas Isso é uma certas. coisa que eu tenho falado, tem a startup que eu invisto, que eu mentoro por algum motivo, que eu sempre quero, mas porra, eu não queria colocar alguma coisa de brand, alguma coisa de distribuição de conteúdo, de criação de audiência. Eu falo, cara, você tem que colocar isso balanceado por outro. Então, por exemplo, o meu time de mídia, ele me entrega CIR no todo. Então ele tem essa campanha pra gerar, só que, cara, ele tem que no todo me entregar resultado. E aí o meu time de social, ele tem que me gerar alcance, seguidor, que trabalha junto, mas ele também tem que me gerar o resultado, ele também tem que gerar o lead. Senão vai dar merda. Então você balanceia, não necessariamente dentro daquilo ali, fala, porra, é difícil eu controlar o retorno que esse investimento aqui tá me dando direto, olhando só ele. Só que no todo do negócio, eu consigo contrabalancear com outra coisa. Sim. É porque que eu vejo assim, tipo, no Spotify, a campanha que a gente fez lá, uma das principais métricas era CPM baixa, awareness alto, mas é um produto muito amplo. Tipo, qualquer pessoa é público-alvo. Então, é isso aí mesmo. Qualquer pessoa que viu tá próximo de comprar, porque qualquer pessoa é cliente. No nosso caso, que é um produto B2B complexo, a porcentagem de pessoas que podem comprar é uma agulha no palheiro.
na internet, assim. São, sei lá, 500 mil pessoas que podem comprar algo que a gente vende. Então, não basta eu ter seguidor, por exemplo. Eu tinha uma campanha lá, o cara postou uma foto minha e dava um monte de like. Mas não era necessariamente galera que queria viralizava no TikTok. Viralizando no TikTok, porra, não serve pra nada, entendeu? Então, tem essas pegadinhas e alguns produtos que são muito específicos, né? Mas pote... Pode fazer pra todo mundo. Pode fazer pra todo mundo e foca em CPM que vai dar tudo certo. Mas é isso, aí tem outros anúncios assim, a gente falou dos vídeos educacionais, então, a gente falou de testemunhos e provas sociais, carrosséis são muito importantes pra galera de e-commerce que tá nos ouvindo. Mix muito grande, né? O carrossel é uma puta saída. O carrossel é uma puta saída e pra galera que tá nos ouvindo, cara. DPA, Dynamic Product Ads, que vai ser basicamente campanha de catálogo, né? Funciona muito bem, principalmente nas partes meio e final ali, tipo nível 3, 4 e 5 vai funcionar muito bem, porque tu começa a personalizar, né? Porque o cara viu o produto A, B e o C, vai aparecer lá no anúncio A, B e o C daquele produto. E considere ter um call center ou um site sales ali pra ajudar na conversão no final. Que é o que eu ia falar agora, que é o... Tipo assim, de anúncio pro Messenger, anúncio pro Instagram Direct, pro WhatsApp, pra uma geração de lead, sei lá. Né, que pode ser interessante a depender do seu ticket. Pra pote, talvez não. Só se for um kitão de pote de 10 mil reais. Daí você vende no varejo. Você vende atacado, pote na Le Creuset, tá ligado? Você vende pote na Ou você tá vendendo pote da Le Creuset. A panela custa 2 mil reais. Aí pode ser. Ou pote no atacado, aí funciona. Mas de resto, daí não vai fugir muito do que a gente já falou. Então, anúncios de conteúdo, produtos e tudo mais. Mas eu acredito que é isso. Se tu tem uma empresa e achou isso muito complexo, fala com a V4 que a gente pode botar isso aqui tudo de pé pra ti. A gente faz, cara. Não precisa. Se você quiser treinar uma pessoa pra ela trabalhar junto com a V4, manda DM lá no Instagram que a gente treina a pessoa no G4. Olha aí. É isso aí. Aliás, a gente tava conversando, né? Meio que o mundo ideal pra trabalhar com a V4 é uma pessoa que entende o que vocês estão fazendo. Aliás, cara, recomendação, você tá pensando em contratar a V4? Ouve os podcasts tudo antes. Vai te ajudar muito. Ou durante o processo. Nossa, isso é muito verdade. Você vai ajudar muito. Muito verdade. Boa demais. Boa. Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @RoyHuntersOficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.